Oi, gente! Vocês que assistem as nossas palestras aqui da Sociedade de Educação Espírita da Bahia, no YouTube, eu tenho para vocês um convite especial. Nós voltamos com as nossas reuniões doutrinárias todos os sábados, pontualmente às 17 horas. Nas palestras são os mesmos conteúdos doutrinários que nós compartilhamos aqui no YouTube. Esse conteúdo fica disponível gratuitamente o tempo inteiro para todo mundo acessar na hora que for mais conveniente para você. Então se inscreve no nosso canal, sabe? Compartilha o vídeo, assiste a palestra de quem você quiser, de quem você preferir. São palestrantes convidados, expondo o ponto de vista de cada um sobre o conhecimento espírita, em cruzamento também com outros ramos do conhecimento, né? Com a psicologia, com a filosofia, com a ciência. Então é um prazer ter vocês aqui no nosso canal e também na nossa sede. A gente espera vocês lá. E tem um pedido para fazer. Nós precisamos da contribuição de vocês, em qualquer quantia que seja. A nossa situação encontra-se um pouco difícil em virtude da pandemia, da não realização dos eventos que ajudavam a manter, né, a nossa instituição, a custear as nossas despesas. Então eu vou colocar aqui na tela o Pix da nossa conta para que vocês possam nos ajudar nesse momento, ok? Obrigado e até lá. Com todos vocês. E vamos falar das boas novas, né? E no final do capítulo, Amélia Rodrigues coloca um texto muito especial. E traído, magoado, encarcerado, vencido numa cruz, elige uma tranquila e luminosa manhã para ressurgir, buscando uma antiga obsidiada para dizer que a vida não cessa, que o reino de Deus está dentro do coração, reafirmando insofismável, ficar conosco todos os dias até o fim do mundo, retornando assim o Pai, onde nos espera, vencidas as refregas liberadoras das asceses em que hoje nos empenhamos com sofreguidão. E isso demonstra o mundo. O mundo é esse. E Amélia Rodrigues faz um retrato de toda aquela caminhada de Jesus para apresentar aquela boa nova. Mas Amélia Rodrigues não somente fica com a imagem de Jesus tentando passar para cada um de nós o que seria a boa nova. Também faz um estudo de como a humanidade foi transformando-se com cada uma das descobertas de grandes pensadores, ou como o próprio Jesus falaria, profetas, cada um em seu próprio povo, profeta, cada um em seu próprio povo com a capacidade de iluminar a consciência do outro. Eis assim que Amélia Rodrigues começa a ajudar-nos a observar os dilemas da vida, para lhe colocar no final quem é Jesus e qual é a sua mensagem. Então temos Hammurabi que começa com a guerra. O espírito de Hammurabi, todo aquele estamento, todo aquele código tem que ver e surge por meio das guerras. Mas dentro da própria doutrina espírita nos fala que muitas vezes a guerra é necessária para que a humanidade adiante. Interessante, pois Hammurabi, este código, nos leva a confrontar uma coisa que todos nós temos interiormente. Todos de nós estamos internamente, muitas vezes, em guerra. Estamos em guerra com nossos próprios princípios, estamos em guerra com nossos próprios ideais, estamos em guerra com tudo aquilo que acreditamos e que não acreditamos. Estamos em constante guerra com o próximo, porque conseguimos, em vezes, compreender o próximo, mas outras vezes simplesmente não conseguimos compreender.
Não sabemos por que Ele faz o que faz. Não sabemos por que Ele nos machuca. E, em vezes, também nós mesmos não compreendemos por que nós tomamos certas atitudes que vão machucar o próximo. Estamos em guerra. Hammurabi coloca isto acima do tapete. A humanidade está em guerra, mas precisa gerenciar essa guerra. Mas precisa compreender aquela guerra para que esta seja humanizada. Nós ainda aqui encarnados e passados milênios, vamos a continuar em guerra. É sinônimo, reencarnação é sinônimo de luta. Reencarnação é sinônimo de trabalho e disciplina. E até encontrar, ou até reencontrar a palavra disciplina e trabalho, vamos estar em luta. Portanto, a primeira lição que recebe a humanidade, segundo a compreensão da mentora Amélia Rodrigues, é a compreensão da própria guerra interna que cada um de nós vivenciamos todos os dias. Krishna renova o Bhagavad Gita e nos traz um novo conceito, um conceito que nós acompanhamos ampliamente, a reencarnação. Mas não somente Krishna, Akhenaton começa a introduzir, tira a todo aquele panteão de deuses para começar a se focar em uma personalidade. Ainda podemos dizer personalidade. Não é o conceito que nós temos dentro do Espiritismo, uma inteligência, o que é. Akhenaton para ele, era um ser. Portanto, nós vemos aqui que se introduzem dois pensamentos: a reencarnação, a consciência da reencarnação e a consciência do ego. No momento que a humanidade começa a pensar na reencarnação, começa também a compreender a evolução. Tão importante compreender isso. Como referência, o céu e o inferno nos fala no primeiro capítulo sobre a nada e o porvir. Nos fala sobre a doutrina da nada, como o ser humano pode ser agredido quando não tem um conhecimento espiritual, quando não compreende em si mesmo que a sua própria alma é imortal. Mas da unificação dos espíritos também nos fala como uma ideia materialista que doutrinas podem assumir. Quando uma pessoa morre, ingressa a um todo. E tudo isso tem que ver com a perda da personalidade, a perda do ego. Se bem aparece a reencarnação, logo aparece Akhenaton falando sobre o ego. Acaso isso não é uma trajetória divina que vem para guiar a toda a humanidade? É muito interessante. Portanto, a reencarnação nos dá o critério, o pensamento que nós deveremos evoluir, nós deveremos avançar, nós devemos crescer. Mas, no mesmo tempo que estamos crescendo, temos a possibilidade também de desenvolver nosso ego, de evoluir em nosso ego. Para onde? Akhenaton ainda não sabe definir, mas compreende que existe um sol, e aquele conceito acompanharia todas as religiões daí para frente, incluso atingindo Jesus, colocando assim as datas que hoje comemoramos como o nascimento de Jesus. Abraão, ligado psiquicamente ao mundo espiritual, deixa a cidade de Ur e se torna pai de um povo.
ali começa novamente esta mudança. Então, vamos a recuar um pouquinho. Temos um primeiro pensamento. E esse primeiro pensamento é a guerra. Os seres humanos estamos em guerra. E depois começamos a compreender a reencarnação. Todos nós reencarnamos. E compreendemos que todos nós temos uma personalidade. Mesmo que o conceito tomaria ainda séculos para se definir, se começa a observar uma personalidade. E com Abraão começa uma proposta ainda mais interessante, a responsabilidade. Arquetipo de pai representa o pai, a responsabilidade. O que eu preciso fazer para que a minha família seja bendecida? O que eu tenho que fazer para que meu conjunto familiar possa se preservar? Então, existem ali nesse momento alguns deveres que têm que ser cumpridos para que, através do cumprimento desses deveres, eu possa avançar, crescer. Ali começa a era da responsabilidade. O ser humano está mais ou menos consciente. Está pronto para outra revolução, está pronto para Moisés. Moisés bem, sensível e coloca ordem. Todos nós precisamos de ordem na nossa vida. O ser humano precisa de ordem na sua vida. O que seria de nós se não existissem, mesmo sendo as leis humanas imperfeitas, o que seria de nós se não existissem aquelas leis humanas? O que aconteceria? Um pouco, vai demorar ainda. O que aconteceria se nós não temos aquela capacidade de colocar regras, ordem, em nosso próprio lar? Ali existe esta mudança. Nós conhecemos que temos deveres. Nós conhecemos que temos responsabilidades. Mas precisamos, para cumprir tudo isso, precisamos de ordem. Assim, a guerra, o ego, a reencarnação, a responsabilidade e a ordem começam a tomar sentido. Mas para que tudo isso? Por que todos esses profetas? Por que todos estes homens? Eles abririam um caminho para o Mestre, para quem trazeria a última palavra, para quem falaria a última verdade. E essa verdade deveria ser inconfundível. Essa verdade seria nova, renovadora, não passaria de época. Mas ainda não estamos prontos. Estamos começando a compreender o ordem. Pensamos Moisés fugindo do Egito, acompanhando por uma coluna de fogo na noite, uma coluna de vapor durante o dia, dividindo os exércitos do povo. Um povo que não era exército, simplesmente eram famílias fugindo. Isso fala a Bíblia. Não sabemos exatamente como foi tudo aquilo. Mas, naquela fugida, com tantos maus hábitos, com tantos deuses, hábitos, tinham que ser expurgados através do sofrimento para começar uma ideia totalmente diferenciada. A humanidade precisava ali ter consciência que muitas vezes, através do sofrimento, se limpa aqueles maus hábitos que carrega
durante uma vida ou durante muitas vidas. Mas também devo dizer que o sofrimento não é a única forma de aprender. Nós também poderíamos tomar outro caminho, o caminho da consciência, o caminho do amor, o caminho do perdão, o caminho da felicidade. Mas, nessa época, simplesmente à procura do ordem. Buda começa com a sua doutrina a demonstrar que todos podem se libertar. E todas as pessoas podem se libertar de tudo aquilo que prende, de tudo aquilo que converte-se em uma cadeia para a própria pessoa. As possessões, as ideias, os conceitos e os pensamentos, tudo isso que prende, tudo isso que é simplesmente uma ilusão, o ser humano pode se libertar. E Buda nos traz aquela ideia, uma ideia libertadora. Interessante. Porque mais para frente vendria Jesus, já com a própria ideia de liberdade. Mas Buda nos traz a ideia da liberdade das coisas. Jesus nos traz outro tipo de liberdade. Confúcio nos fala sobre a liberdade, sobre a moral, sobre a reflexão. E, naturalmente, com ele, a humanidade começa a pensar, a refletir, a conceituar absolutamente tudo. O conceito deveria ser muito importante para depois ter uma renovada doutrina, o Espiritismo. Sem todos aqueles passos, a Boa Nova não poderia haver sido feita. A humanidade estaria ainda em um estadio muito primitivo para compreender algumas coisas. Se precisava de todos estes homens, de todas estas pessoas, para ajudar a que a humanidade possa avançar. Lao Tse, Pitágoras e Sócrates começa a haver renúncia. Pitágoras começa a falar sobre autoridade moral e Sócrates sobre a modéstia. E ali já teríamos todo aquele conceito que seria Jesus. Em todo este processo, nós estamos observando que o mundo, dentro de todos os conflitos, começou a caminhar com um rumo certo. Isto quer dizer que a divindade nunca, em nenhum momento da história, tirou a sua mão de nós. Sempre estuvo ali, sempre estuvo guiando e sempre estuvo preparando a todos nós para essa ideia renovadora, para essa ideia libertária de Jesus. Então, qual é a Boa Nova? E enquanto eu estava lendo este capítulo de Amélia Rodrigues, eu próprio me perguntei, então, qual é a Boa Nova? Qual é essa mensagem que nos esclarece? Será a própria chegada de Jesus? Será a mensagem dos apóstolos? Será o entendimento das verdades divinas? E Jesus deixa com João
melhor dito, João fala sobre qual seria o mandamento de Jesus. Jesus se posiciona. Jesus, pela primeira vez, fala sobre uma questão que nenhum dos outros profetas falou anteriormente. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amar uns aos outros. Jesus, nesse momento, coloca a base de toda a sua doutrina. Ali coloca o fundamento de tudo o que seria, daí para em frente, a procura da humanidade. Ali se cumpre toda a lei e todos os profetas. Porque ali, simplesmente a guerra acaba. O ego começa a se reformar. Começamos a refletir de um jeito bondoso. Começamos a compreender, a ser mansos e pacíficos. Este mandamento tem muitas mais coisas no fundo. Este mandamento nos fala sobre a liberdade. E a liberdade elimina o vazio existencial. Como pode ser que a liberdade elimine o vazio existencial? Se hoje as pessoas vivem tão livres e fazem o que fazem? Poderia ser uma pergunta bastante lógica, né? Mas aquelas pessoas não ostentam liberdade. Nem sequer ostentam libertinagem. Vivem presas. Ainda vivem presas primitivas dos próprios impulsos. E quando uma pessoa vive presa dentro dos próprios impulsos, não tem condição de desfrutar a liberdade. Aquela pessoa que tem descontrole na sua vida, sinta a necessidade de ter o descontrole. Ele pensa toda semana um momento adequado para perder o controle. Anela aqueles momentos de sensação, de sensualismo para se expressar, para ter um momento de calma, mas simplesmente se calma. Fica saciado e hastiado. Porque o que acontece? É como quando a gente é convidada para um churrasco, né? Churrasco tem fartura, né? Porque churrasco que não tem fartura não é churrasco, fica fraco. A gente critica, se fosse assim. Então, quando nós começamos a comer, ficamos saciados. Chega um momento onde já não suportamos mais a comida. Ficamos saciados. Mas a saciedade dura pouco. Porque depois vamos a relembrar. Que bom que foi esse churrasco. Comida mais. Passei mal. Repetimos. Sim? Por quê? Aquela sensação de saciedade simplesmente nos traz à mente aquele estadio primitivo de que nós queremos experienciar novamente. É o que acontece com as redes sociais, fazendo referência nas primeiras palavras. Todos temos telefone, touchscreen, não existe já de jeito nenhum outro. E as redes sociais são uma coisa fantástica.
A gente não pode aguentar mais de uns segundos, 30 segundos, sem olhar um vídeo. Se dura mais um tempo, a gente fica aborrecido também. E vai para cima. E o dedo é mágico. Dá para cima. E vai para cima. E é divertido, porque você vê a fofoca da vizinha. Olha, vai ter um filho. Olha, se divorciou. Olha a crítica que está sendo para a amiga. E vai para cima. E tudo isso é simplesmente sensação. Aquela ideia do imediatismo na nossa existência nos faz perder a atualidade, nos faz perder o tempo presente. Se nós, como seres humanos, compreendermos que liberdade é saber que nós não temos necessidade de sofrer, mas sofremos porque vivenciamos uma ilusão. Quem foi machucado hoje? Pode ser que hoje, entre todos nós, alguém fosse machucado, de algum jeito. Mas quem foi machucado hoje? Se nós pensarmos, ninguém. Estivemos em casa, conversamos, nos alimentamos, fizemos algumas labores oportunas. Coisas que fazemos os dias sábados. Ninguém nos machucou. Pode ser que também nós não machucamos a ninguém. As coisas estão bem. Se nós observarmos, prestamos atenção, estamos no presente, hoje, vamos compreender que não sofrimos tanto assim como nós acreditamos sofrer. Por isso Jesus nos traz a liberdade dizendo, o vazio existencial que você vivencia é a falta de atenção que você tem para a sua própria vida. Enquanto mais consciente e responsável seja de você, maior liberdade vai ter na sua existência. Isso é amar. E o amor expressa responsabilidade para se reencontrar na felicidade. O que significa ser responsável? Jesus, quando fala, vocês serão conhecidos por quê? Porque vocês se amam. Amem-se como eu amei vocês. Como eu próprio me amo. Amem-se. Aquilo nos ajuda a compreender que aquele amor desenvolvido permite que nós sejamos responsáveis. O que significa ser responsável com a minha vida? Ser responsável com a minha vida significa que eu sou consciente de que não vou machucar o próximo, que não vou fazer algo ruim para uma pessoa, porque eu sou responsável de mim. Se eu me coloco em papel de algoz, como eu me sentiria? Quem gosta de ser algoz do próximo? Até vítima fica melhor. Por isso existem tantas pessoas vítimas que algozes. Porque é mais fácil, até para a nossa mente. Ninguém gosta de ser algoz. Por isso eu devo ser responsável. Porque quando eu sou responsável de meu amor, então eu não sou algoz de meu próximo. Quando eu sou responsável de meu amor, eu sei falar não, eu sei falar sim, como mostraria Jesus. Quando eu sou responsável de meu amor, sou responsável da minha mente, de meus sentimentos, de meu progresso. Então,
Eu sou responsável da minha educação moral. Eu sou responsável de todo aquele conteúdo que serve para meu crescimento. Eu desenvolvo discernimento naquele ponto. Joana de Angelis nos fala acerca disso, acerca da responsabilidade, dizendo que a responsabilidade, mais para frente, vai desenvolver consciência. Por quê? A responsabilidade cria discernimento. Quando uma pessoa começa a ser responsável, começa também a desenvolver o discernimento. Discernimento enquanto quê? Discernimento enquanto a seus próprios objetivos na vida. E quando uma pessoa tem objetivos na vida, é responsável. Porque ali, através desses objetivos, vamos a pegar a estrada certa para tomar também as ações adequadas que vão ajudar a que nós comecemos a cumprir os nossos propósitos. Portanto, amar-se é uma grande responsabilidade que nós devemos assumir. É um dever que nós temos para conosco e para com o próximo. Mas começa conosco. Começa com: eu não posso constranger o próximo a causa de meu sofrimento. Eu sou responsável de meu próprio sofrimento. E por isso eu coloquei no início: ferido, traicionado, machucado, magoado. Jesus preferiu a cruz. Jesus nunca se queixou. Nunca foi inoportuno, dizendo: olhe, agora tenha compaixão de mim, estou na cruz. Porque Jesus compreendia o amor. Ninguém foi magoado por Jesus porque estava sofrendo mais que o outro que não estava dentro da cruz. Responsabilidade. Compaixão. Compaixão para poder ter paz interior. Não se pode vivenciar o amor se nós não temos compaixão. Precisamos constantemente de compaixão. Não o sentimento de falar coitado da outra pessoa. Não. Compaixão de compreender, de ser gentil, de abrir o nosso coração para poder compreender, de utilizar a empatia junto com a bondade para converter em alguma coisa mais importante. Compaixão. O nosso dia a dia é vivenciar a compaixão. Acaso as famílias dentro do núcleo familiar não precisam de compaixão? O casal precisa de compaixão. Por quê? Temos cada um seus próprios hábitos. Mesmo que seja um casal já bem fundamentado, de muitos anos, cada um desenvolve seus próprios hábitos, as suas próprias taras, as suas próprias dificuldades. E como se verá o outro para que tudo isso funcione? Com compaixão. Nós, no Centro Espírita, temos uma grande quantidade de pessoas com diferente procedência, com diferente educação, com diferentes critérios e discernimentos, com diferentes pensamentos. E para que aquilo funcione, precisamos de compaixão. Jesus utiliza a compaixão e utiliza a liberdade e ajuda a refletir. Dois exemplos que, para mim, me faz muito sentido, são de duas pessoas, principalmente dentro do Evangelho. A mulher equivocada e Zaqueu. A mulher equivocada, Jesus tem compaixão, mas não connive. Jesus protege com compaixão, mas não connive. Pega essa mulher,
libera de todos aqueles algozes. Quem estiver livre de pecado, atire a primeira pedra. Ninguém ficou. Ficou a mulher. Jesus pega ela e fala assim: Pai, não peque mais. Não faça novamente isso. Jesus chama a atenção dela para que possa observar o próprio proceder. Não libera absolutamente de nada. Não libera ela das responsabilidades, mas traz consciência. Eu não concordo com o que você fez, mas também não concordo com os que os outros iam fazer. Essa é compaixão. Quando nós podemos manter os nossos valores, a nossa palavra, né? A nossa palavra de honra, entre aspas, né? A nossa palavra para poder demonstrar o que está certo e o que está errado. E esta outra figura, Zaqueu. Zaqueu é uma personagem bem interessante. Zaqueu é um homem inteligente, ambicioso, gostava de tirar vantagem, então, em seu negócio, ele comprava as dívidas do povo, comprava os romanos, então, ele começava a cobrar do povo, por isso ninguém gostava dele, né? Porque ele se beneficiava da dor dos outros. É assim. E era baixinho, com muita desvantagem. Sube para aquele sicomoro, para aquele árvore enorme, simplesmente para ver Jesus passar. Jesus, nesse momento, olhou para Zaqueu com quê? Com compaixão. A compaixão. Observou com compaixão. Eu acho que no momento que passou Jesus e viu aquela imagem, primeiro riu, porque deve ter sido alguma coisa cômica, um homem pequeno, um pouquinho gordinho, acima da árvore. Deve ter sido alguma coisa engraçada. Mas Jesus vê com compaixão. Bom, Zaqueu cumpriu. Ele queria ver Jesus, mas Jesus fez alguma coisa a mais. Vou para tu casa. Vou ir para tu casa. Prepara tudo. Vaja dali. Zaqueu foi para casa e recebeu a Jesus. Aquela noite falaram. Aquele dia foi especial para Zaqueu. A vida de Zaqueu mudou através da compaixão. Como a compaixão pode mudar a vida de uma pessoa? No final daquela fala, Zaqueu promete devolver dinheiro, pagar o duplo e fazer grandes mudanças, mudanças justas. Por quê? Zaqueu poderia haver ficado do mesmo jeito. Ele estava acostumado. Mas a compaixão não é conivência. Jesus demonstrou para Zaqueu que algumas das coisas que ele estava fazendo foram erradas. Portanto, a compaixão de Jesus fez esclarecer a mente de Zaqueu para que ele tome uma nova forma de viver. Então, a compaixão é tão importante. Quando nós amamos, temos compaixão do próximo. E quando nós utilizamos essa compaixão, podemos mudar, sim, a vida do próximo. Mas deveremos ter cuidado com conivir. Simplesmente isso. Se utilizamos a compaixão de uma forma certa, então, ali estamos amando. Jesus demonstra como fazer.
Em alguns momentos ele parava e mostrava como se fazia. Aquele rapaz endemoniado demonstrou. Os apóstolos não conseguiram tirar o demônio daquele rapaz. Então Jesus demonstrou. Os apóstolos, um pouco zangados e com dúvida, perguntaram a Jesus: por que nós não conseguimos fazer isso? E você simplesmente aparece e tudo melhora. Eu acho uma ousadia fazer essa pergunta, né? Mas a inocência deles, muitas vezes a mesma inocência que nós temos. Então Jesus em todo momento mostra o que fazer. E como será que nós nos conectamos com o Pai? Com Deus? Né? E Jesus demonstra como fazer uma prece. E como nós damos de comer a tantas pessoas. E Jesus demonstra o poder da fé. Jesus, em todo momento, demonstra como fazer. Mas esse fazer tem que ser com atenção e com boa vontade, para assim desenvolver a plenitude interna. Se o nosso fazer não tem atenção, vamos a fazer qualquer coisa. Todos os nossos esforços não vão a dar fruto. Vamos ser igual que aquela figueira, que estava grandona, mas sem fruto. Jesus não gostou dessa figueira. Por quê? Porque se veia exuberante, grande, ostentosa, mas sem fruto. Nós podemos fazer tantos esforços para ser belo, bem enfeitado, bacana, uma boa ideia, mas não necessariamente tem que ter fruto. E se não prestamos atenção, não vamos fazer nosso melhor esforço. Fazer o bem por fazer o bem não é fazer o bem. Nós deveremos fazer o bem com consciência. Nós deveremos fazer o bem com entendimento. E nós deveremos fazer o bem com respeito. Isso é o que mostra quando no Evangelho nos fala sobre a mulher bondadosa, a mulher caritativa, que sai para dar donativos com a filha. Esta mulher é muito rica. Esta mulher tem muitas coisas materiais, mas veste a roupa mais simples e com muita simpleza se acerca aos mais necessitados. Diz o Evangelho segundo o Espiritismo que esta mulher faz pensar o outro que ela própria é beneficiada. Não faz sentir que aquele é o beneficiado. Isso significa que esta mulher é muito inteligente. Que esta mulher presta atenção. E que esta mulher tem boa vontade. Segundo ponto, boa vontade. Quando nós vamos fazer uma coisa, temos que fazê-lo com boa vontade. Não vemos Jesus displicente em nenhum momento. Não vemos um Jesus ríspido. Vemos um Jesus que tem boa vontade. Bem um jovem. E Jesus sabia as intenções do jovem. Bem um jovem. Jesus, como eu ganho, como eu entro para o reino dos céus? Jesus já viu. Ok, me siga. Vamos, agora, já? Não, não posso. Meus pais estão velhos. Tenho que tomar conta de
do patrimônio familiar. O texto evangélico diz, Jesus sabia que ele tinha muitas posses. Então, quando eles morrerem, você me sigue? O rapaz não falou nada. Porque quando eles morrerem, e você quer mudar sua vida, pode vender absolutamente tudo, entrega para os pobres, e você me segue. Ajudou o rapaz? Ajudou. Com essas palavras ajudou. Esclareceu. Sim? Mas Jesus, em todos os milagres, diz, você gostaria de estar sano? E a pessoa tinha que falar, sim, eu gostaria de estar sano. Então, sua fé foi a que salvou você. Então, Jesus não faz por fazer. Jesus faz com atenção e boa vontade. E quando nós prestamos atenção e boa vontade, nós começamos a crescer em todo o âmbito da vida. Quando nós somos objetivos, responsáveis, quando verdadeiramente amamos uma atividade, e ali temos que amar uma atividade, que leva um estudo, que dá uma palestra. Não tem por que ser perfeito. Isso deveremos esquecer-nos. Não tem por que ser perfeito. Não é nosso dever que as coisas saiam perfeitas. É nosso dever estar atento, prestar atenção no que estamos fazendo e ter boa vontade para fazer. Então, quando eu faço uma atividade, quando faço um evangelho, quando faço uma prece, quando faço um estudo, quando eu estou estudando, deverei fazer com atenção e boa vontade. É assim que amar, nós deveremos amar a nossa própria existência. Algumas vezes escuto as pessoas que me falam, eu tenho vontade de sumir. E nós mesmos, em vezes, hemos tido aquele pensamento, né? Pensamento cometa, aparece. Tenho vontade de sumir, desaparecer. Alguém me falava nestes dias, eu não quero morrer, porque tenho pavor. Mas gostaria de falar com Deus que simplesmente me desapareça. Que me apague. E pronto. Eu fiquei calado. E depois pensei bem o que ia falar. Mas, muitas vezes, temos aquele pensamento. Quando nós deveremos amar a nossa própria existência, porque já é uma oportunidade para crescer. Para fundamentar a nossa vida. Para evoluir. Nós deveremos amar as nossas experiências. Se nós vivenciamos X coisas, se nós nascemos em X família, se nós temos X vantagem ou desvantagem, nós deveremos amar tudo isso também, porque é a nossa história. É uma linda história, uma bela história. Vocês têm lido há 2000 anos, há 50 anos, são histórias de pessoas, igual que nós. Histórias de pessoas que falam sobre o seu crescimento, sobre o seu desenvolvimento, não é nenhuma outra coisa. Nenhum deles tem superpoderes, nenhum deles é especial. Todos eles têm uma caminhada simplesmente para a consciência plena. Simplesmente isso. Portanto, nós deveremos respeitar as nossas experiências. Nós deveremos respeitar a nossa história pessoal. Amando. Amando. Já passou. Se é história, já passou. Ame. Essa foi sua vida até agora? Ame. E siga. E continue. Sim? Bem? E não peques mais.
Conselho de Jesus. Deveremos ficar satisfeitos com as oportunidades. Todos nós também temos oportunidades. Estar aqui é uma oportunidade. Estamos sentados, falando, o que for. Para todos nós é uma oportunidade. Deveremos amar as oportunidades. Sejamos úteis para nós mesmos. Deveremos aprender a ser úteis para nós mesmos, que vai além de ser independente. Ser útil significa que eu posso providenciar-me as melhores ferramentas para avançar na minha vida, que eu sou responsável e autônomo para elegir o que é melhor para mim. Portanto, eu deverei amar-me e ser útil para mim mesmo. Deveremos amar ser útil para o próximo. Quando temos oportunidade de ser útil para o próximo, deveremos ser. Porque ali está todo o crescimento interno que nós estamos tendo na nossa vida. Em resumo, tudo isso é amar. E tudo isso é a boa nova. São as boas novas. Porque Deus é amor, é inteligência. Amor é sabedoria. O amor é a irradiação de Deus nas nossas vidas. O amor é tudo isso. Por isso, a palavra final de Jesus, o último profeta, o profeta principal, o médium de Deus, somente pronuncia uma palavra: amar. Porque em amar está cumprida toda a lei e todos os profetas. Essas são as nossas considerações, queridas irmãs, irmãos. Espero que sejam de utilidade. Muito obrigado.